Pronto, vamos lá. Bom, boa noite a todos que estão aqui acompanhando mais essa live dessa iniciativa que nós denominamos como Conexão ANAF. E hoje a gente tem a honra de estar recebendo aqui no nosso programa, né, duas procuradoras da Fazenda Nacional, que são as doutoras Herta Rani Teles Santos e a doutora Lana Borges Câmara, que são cofundadoras e co-idealizadoras do Tributo a Elas, né, que é uma iniciativa aí que vem crescendo bastante. Eu já vi mesmo vários eventos que foram idealizados pelas colegas, e acredito que é um espaço muito interessante aí que eles vêm ocupando no mundo jurídico, né, nessa nova realidade virtual também que nós estamos passando. E essa iniciativa tem o objetivo de estudar, pesquisar, debater e dar visibilidade às mulheres em várias dimensões, né? Então, o Conexão ANAF não poderia deixar de abrir espaço para essa iniciativa tão importante e essa temática que é tão presente no nosso debate diário. Para começar, eu queria que vocês contassem para a gente como surgiu essa iniciativa, né, quais os objetivos e o que já foi também idealizado e concretizado pelas colegas. Fica aqui a palavra para vocês, podem usar aí da forma como vocês acharem melhor, dividir as falas. Eu aqui estou só mesmo como mediador. Bem-vindo e obrigado a vocês, tá? Uma excelente tarde, Marcelino. Muito obrigada aí pelo convite, o Tributo a Elas agradece. Acho que sempre é bom a gente debater esse tipo de assunto, é sempre importante a gente fazer esse diálogo, né? Então, obrigado mesmo aí pelo espaço. Acho que quanto mais a gente debate, mais a gente tem a ganhar com isso. E tomara que seja uma excelente tarde, que a gente traga informações relevantes aí para todo mundo. Boa tarde a todos, boa noite já, não é? Boa noite a todos, eu agradeço muito o convite que o Tributos a Elas recebeu da ANAF, cumprimento o doutor Marcelino Rodrigues, presidente da associação, cumprimento a doutora Herta, né, minha companheira de Tributos a Elas desde o início, e então cumprimento a todos que estão acompanhando, não é, essa live, como a Herta ressaltou, eu espero que seja produtiva para todos nós e que a gente traga informações que motivem a todos nós, homens e mulheres, a pensarmos sobre essa questão da desigualdade de gênero, sobre as questões de equalização de oportunidades, enfim. Marcelino perguntou como é que surgiu a iniciativa. E eu vou começar, então, contando um pouco. A iniciativa, ela surgiu de vivências, né, de cada uma das idealizadoras, eu e Herta no começo, e é preciso que aqui se diga que o Tributos a Elas, ele foi pensado por mim pela Herta, mas ele foi materializado, ele foi concretizado por 5 procuradoras que trabalharam arduamente nessas questões de materialização mesmo, de concretização do projeto, porque não foi um projeto fácil. A doutora Núbia Castilhos, a doutora Renata Barroso e a doutora Sara Carcará, que foram aí com nós duas, né, ao nosso lado, inaugurando isso que a gente chama de um movimento dentro da Procuradoria da Fazenda Nacional. Bom, a gente falava sobre as vivências anteriores. Eu fui assessora de ministro no Supremo Tribunal Federal, também fui advogada, e sempre me incomodou muito essa questão das desigualdades de tratamento. Os ambientes, muitas vezes, machistas, e que nós, homens e mulheres, estamos acostumados a encarar com certa naturalidade isso. Então, eu comecei a me questionar, muito nova, e dentro da Procuradoria eu trouxe também essa preocupação, mas eu vou deixar a Herta falar um pouquinho das experiências anteriores dela, antes da Procuradoria da Fazenda. Eu estava estudando sobre esse tema de direitos humanos e mulheres, muito pesquisando nos livros, e depois eu fui vivenciando na prática. Quando eu fui consultora jurídica lá no Ministério dos Direitos Humanos, eu percebi como faltavam mulheres nesses altos cargos de gestão, como a gente tinha pouca representatividade feminina. Eu ia para as reuniões e eram 25 homens, 2 mulheres ou 1 mulher apenas, e eu achava que esses espaços de decisão, de tomada de decisão, de políticas públicas, etc., tinham que ser mais
ocupados por mulheres, por trazer uma diversidade para esses espaços. Isso me incomodava um pouquinho. A gente viu um pouquinho que essa questão dos livros e da desigualdade entre homens e mulheres estava mesmo na prática. Algumas secretárias, algumas pessoas com quem eu trabalhava comentavam comigo sobre alguns casos de assédio. Então, a gente via que tinha muitas essas questões ainda por serem resolvidas, né? Questões a serem trabalhadas. E quando a Lana também contou para mim todas essas suas angústias e essas suas preocupações, eu fui percebendo que a gente tinha, assim, o mesmo pensamento, o mesmo caminho a tomar. A gente queria mesmo deixar alguma coisa mais sólida, algum espaço, algum movimento, algum projeto que a gente pudesse conversar mais sobre o assunto, dialogar de uma maneira sincera, assim, trazer dados, fatos, conversar e dialogar e poder caminhar assim, para o futuro de mais igualdades, em que as pessoas se sentissem mais confortáveis em seu ambiente de trabalho, em que elas pudessem se ver ali projetadas nos cargos maiores, enxergar a possibilidade de ascender profissionalmente. Acho que tudo isso foi juntando, né, Lana? Acho que a questão também de pouca participação em eventos, às vezes de mulheres, né? Se você quiser aí contar aí da sua experiência. Essa questão dos eventos. Bom, então chegamos na Procuradoria e a gente começou a se perguntar se realmente na Procuradoria existia esse tratamento desigual ou não. A minha percepção era que existia, mas eu tentava conversar com algumas colegas sobre isso, e com colegas mulheres e com colegas homens, e muitas respostas que eu recebi eram no sentido, olha, é um ambiente que todos acessam por concurso público, aqui não há desigualdade. E eu ficava ali ainda incomodada, exercia alguns cargos de gestão, de chefia, o que me incomodava muito também, mas enfim. Em novembro do ano passado, eu fui convidada para participar de um evento no Rio de Janeiro, o Encontro Regional da Procuradoria da Fazenda. E eram 23 palestrantes, 2 mulheres, uma procuradora da Fazenda Nacional. Quando eu vi o cartaz, e esse cartaz é bem interessante, ficou materializado aquilo que eu pensava que existia só dentro da minha cabeça. Eu fui para o evento, usei, né, uma parte do meu tempo para falar sobre isso com os colegas e as colegas que estavam nesse encontro. E eu pude perceber que depois da minha fala, muitos vieram tocar no assunto comigo. Lana, a gente tenta debater isso aqui. Lana, a gente precisa conversar mais sobre isso. Realmente existe. E eu falei nesse evento que estávamos diante de provavelmente 2 problemas. Ou as mulheres não tinham espaço para falar, e o cartaz demonstrava isso, ou as mulheres tinham espaço e não assumiam essa voz pública. Elas não entravam nesse tipo de projeto que as expunha. Então, ficou uma dúvida, e quando eu voltei para Brasília, me encontrei com a Herta logo de chegada, e aquilo ali ainda estava eclodindo dentro de mim, a gente começou a conversar, e para nós era numérico, 23 palestrantes, 2 mulheres, uma procuradora. Então, era numérico, e a foto é uma foto que caracterizou muito, enfim, foi o ponto de partida. E também Perfeito. eu vinha disso de várias colegas de outras carreiras também dizendo, né, que essa questão que não era uma coisa só dentro da Procuradoria, era dentro da Procuradoria, era fora, mas era em relação a advogadas de uma maneira geral. Então, eu disse, quando a Lana me veio assim, contando dessas coisas, eu falei, isso está acontecendo, a gente pode trabalhar dados, a gente pode pesquisar, mas mais importante, a gente pode conversar sobre esse assunto. Começando aqui pela Procuradoria, é importante isso. Perfeito. Foi daí que surgiu, eu né? acho que uma iniciativa muito interessante, e você até falou de algo que eu ia tocar, que é essa questão de que talvez isso seja do mundo jurídico, né? Assim, além, claro, da gente ver isso em vários outros âmbitos da sociedade, mas talvez o mundo jurídico ele tenha um pouco disso mais aflorado, por toda a formalidade, talvez pela, né, todo o histórico que nós temos. E isso acaba tendo esse reflexo não só no âmbito da Procuradoria, da AGU, mas também em outras carreiras. Mas especificamente sobre a AGU, né? Qual é a percepção que vocês têm, que as mulheres têm de uma forma geral, sobre esse espaço no âmbito da Advocacia Pública Federal atualmente? Marcelino, o que a gente consegue constatar é que, seja dentro da Procuradoria da Fazenda, seja na Advocacia Pública Federal em geral, esse tratamento que não é igualitário
embora ele não seja externalizado, ele existe. Como eu falei, a gente precisa discutir muito por que é que as mulheres não se expõem. A gente precisa conversar sobre isso, a gente precisa perguntar se isso é realmente algo do mundo jurídico. Será que é do mundo jurídico? E se é do mundo jurídico, por que que é do mundo jurídico? Nós, mulheres, recebemos, e isso a gente ia falar um pouquinho mais adiante, né? Essa Dos questão objetivos, Lana. dos objetivos. O TAI, que é como a gente chama o Tributos a Elas, tem esse questionamento. Ele quer saber das mulheres por que é que as mulheres ou não se lançam em processos seletivos de cargos de gestão, ou porque as mulheres não participam de mesas de debate, porque elas não se põem como palestrantes, porque, veja, são mulheres extremamente capacitadas, nós não temos dúvida quanto a isso. A minha pergunta é, se somos mulheres, advogadas públicas federais, extremamente capacitadas, se temos material, se lidamos com processos da mais alta complexidade, por que é que as mulheres não se expõem? Veja, então temos competência e temos material. A pergunta que fica é, por que é que as mulheres, isso nós temos dados para comprovar, por que é que as mulheres não se expõem? E um dos objetivos do TAI, como disse a Herta, é exatamente tornar essa consciência de homens e mulheres sobre a existência, tornar concreta, tornar tangível, palpável essa consciência de homens e mulheres sobre, sim, existe essa desigualdade. Como podemos trabalhar? Temos que conversar sobre isso? Temos que tomar providências? E aí aqui eu já passo para a Herta poder falar um pouquinho também. Não, eu só ia te lembrar, complementar, né, que a gente tem que formar novas lideranças femininas, é um dos objetivos do projeto, ter encontros periódicos, conversar sobre isso, externar, estimular maior participação de mulheres, encorajá-las, né, e abrir mais espaço para que elas estejam nos debates, nas lives aí da vida, nos seminários, e a gente quer também elaborar campanhas de mudanças estruturais, né, fazer uma pesquisa, e perguntar a elas o que elas sentem, por que isso acontece, por que elas não estão nesses lugares, por que elas não estão presentes nesses espaços, né? Mulheres brancas, mulheres negras, mulheres de todos os tipos, é um dos objetivos também da gente. E valorizar a mãe mulher, né? Aquela advogada que é mãe também, né? Muitas vezes ela sente mais dificuldade de acessar esses espaços, assim, de alto desempenho de trabalho por conta disso. Então, também é uma das intenções. E a gente já teve aí apoio para isso, tanto é algo jurídico também, e para mais que outras instituições apoiaram a gente, né? A OAB de Minas Gerais, a OAB do Ceará, as outras OABs foram apoiando a gente por conta disso, e a gente sentiu essa recepção das advogadas privadas também, né, Lana? Elas comentavam isso, o quanto elas sentiam também essa questão. Essas parcerias, Marcelino, até que a gente comentava antes de começar o programa, elas nos dão consciência de que é algo que incomoda não só advogadas públicas, como advogadas privadas também. Nós já levamos o projeto para a OAB Minas Gerais, como falou a Herta, para a OAB Pernambuco, para a OAB Ceará, recebemos sempre o apoio da OAB Rio de Janeiro, enfim. Temos recebido muito apoio, eles divulgam o projeto, achando o projeto algo inovador, e realmente é. A Abradt tem nos dado um apoio sensacional, foi a primeira entidade externa que apoiou o projeto. A gente tem parcerias com a JUF Mulheres, com Elas Pedem Vista, da OAB DF. Existe parceria também com o Instituto de Aperfeiçoamento Jurídico e Fiscal, curso que é formatado só para mulheres, a Herta tem participado bem de perto. O nome do projeto é Direito Público por Elas, que é interessantíssimo. Acho que a ANAF até divulgou também. Isso, a ANAF também divulgou, verdade. E aí nessas parcerias foi montada uma que eu acho sensacional, que é uma parceria entre a FGV São Paulo e a PGFN. Do lado da FGV São Paulo, nós temos, esse projeto foi capitaneado pela professora Tatiane Psitelli, e dentro da PGFN, esse projeto é capitaneado pela doutora Núbia Castilhos. E são inúmeras advogadas privadas, professoras, pesquisadoras, são mulheres incríveis, com quem a gente tem trocas, que tem nos fortalecido. Então, veja, o apoio externo, eu tenho falado muito isso com uma grande amiga que se tornou, né, que veio por meio desse grupo, a doutora Ana Priscila Prado, de Pernambuco, como nós temos crescido
nos fortalecido com o apoio de outras mulheres, apoio de mulheres, e veja, apoio, não, a gente não está falando só de apoio emocional, estamos falando de apoio técnico, estamos falando de compartilhamento de leituras, estamos falando de discussões de projetos jurídicos, entre eles, a gente já tem traçado parâmetros até para dar sugestões sobre reforma tributária. Então, esse grupo hoje, ele reúne 128 mulheres, advogadas, como eu falei, públicas, privadas, pesquisadoras, professoras, estagiárias, e ele tem sido, assim, super reconhecido e tem nos dado muita força. Então, esse é um projeto, além de todos os outros que eu disse, mas esse é um projeto pelo qual eu tenho muito carinho também. E tem também o Instagram, né, Lana? Muitos seguidores, muita gente que se identifica com as postagens que a gente faz lá, com as campanhas. A gente tá lidando com o Instagram com muito carinho. Aceita sugestões, mandem, por favor. Que a gente fez as divulguem. campanhas, né? Divulguem, mandem, @tributos a elas. Que a gente fez campanhas nessa pandemia sobre divisão de tarefas domésticas. Os procuradores foram lá tirar fotos, né, fazendo serviços domésticos, para mostrar que não é só para a mulher esse tipo de atribuição, não é só ela que tem que cuidar dos filhos, não é só ela que tem que cuidar da escola, da criança. A gente fez campanha sobre racismo também, as procuradoras foram lá dizer o que elas sentiam em relação a isso. Fez de Dia dos Pais também para dizer a importância de dividir a tarefa do cuidar da criança, para não sobrecarregar a mulher, né? A gente divulga vários tipos de livros, os livros que a gente está lendo agora sobre tributação e gênero, a gente está divulgando também lá, a gente está divulgando os livros, os resumos, para vocês acompanharem, quem quiser ler também filmes, séries, tudo que a gente acha interessante a gente divulga lá. Os termos também que a gente divulgou, situações que acontecem com as mulheres, que às vezes elas não identificam, a gente colocou lá, assim, para a gente poder pensar sobre isso, tomar mais consciência. E a questão da linguagem, que às vezes a gente usa muito mais peças e tudo que a gente divulga, uma linguagem muito masculina, e a gente invisibiliza as mulheres nesses espaços. Quando eu coloco que os legisladores precisam fazer tal coisa, eu invisibilizo a mulher que eventualmente participou daquele processo decisório também. Isso são pesquisas que estão sendo feitas por vários ramos, né, de atividades, inclusive em ramos de direito de internet, né? Quem mexe com design, computação, artistas, vários ramos estão utilizando agora essa linguagem mais abrangente para incluir mais pessoas no diálogo, no debate. E acho que... Desculpe, Herta. A aceitação está sendo ótima, está todo mundo aí gostando bastante, a gente está bem empolgado, assim, a gente faz com carinho mesmo. Ainda sobre aceitação, a gente não pode deixar de falar que dentro da Procuradoria nós tivemos um apoio amplo também do Procurador-Geral à época, o doutor Levi, e agora o doutor Ricardo Soriano, eles apoiam o movimento, não é a iniciativa, o projeto. Nós tivemos apoio também de 3 procuradoras gerais adjuntas, a doutora Adriana Rocha, a doutora Maíra Gomes, a doutora Ieda, que até aquela época estava conosco na PGFN. Enfim, é um projeto que tem angariado apoiadores, motivadores, incentivadores. E você perguntou sobre como é que as advogadas percebem, né, isso, né, Marcelino? Isso. Sim. E entrando mais assim na sua pergunta, tem um pouco que a gente está sentindo agora de atitudes automatizadas que a gente vai tendo ali no dia a dia, que a gente não percebe que aquele tipo de atitude pode incomodar as pessoas e pode afastá-las um pouco assim do ambiente, né? O tal do viés inconsciente, os vieses inconscientes que estão por aí, que são de diversos tipos, e acaba que a gente, no dia a dia, nossa tomada de decisões, até para coisas mínimas como escovar os dentes, fazer isso, é muito em cima do que está ali na sua programação mental. Então, se a sua programação mental acredita que, assim, né, que está no seu imaginário coletivo, que mulheres são vinculadas a filhos, são ligadas ao lar, que elas não têm condições de assumir um cargo alto, que elas não têm condições de fazer uma viagem para desempenhar para fechar um tipo de negociação, você acaba que não visualiza, não enxerga o potencial daquela mulher, o talento que ela tem, né? E a ONU Mulheres alerta para isso, né? Ela lembra que tem pelo menos uns 5 tipos de viés que são extremamente relevantes, que é o viés da afinidade, ou seja, a tendência que você tem de acreditar mais, ou de se relacionar melhor com aquela pessoa que se parece mais com você. Então, assim, se a gente tem mais homens naquele ambiente, há uma tendência em que os homens se relacionem melhor com outros homens, chamem outros homens para
trabalhos relevantes, etc. e tal. Tem um viés da percepção, tem um viés confirmatório, que é aquele viés em que você já pensa aquilo, você só confirma, você já tem aquela sua crença, aquela coisa, você já acredita que a água está... E sem aprofundar seu conhecimento sobre aquilo, você não necessariamente procura ver se aquilo mesmo você está pensando, você só acredita naquilo e seu automático vai tomar aquela decisão. E tem o efeito de grupo, que explica a nossa tendência a seguir o comportamento de um grupo em que estamos inseridos para não desviar do padrão vigente. Então, por isso que algumas empresas, isso no mundo dos negócios, estão decidindo que tem que ter pelo menos 30% de mulheres em conselhos administrativos, para que elas consigam fazer valer a sua voz, porque só tem uma mulher, e esse efeito de grupo, esse tipo de viés, né, de efeito de grupo, faz com que todo mundo vá ali na manada, acredite com que o homem falou é o correto, mas o que a mulher fala não necessariamente é bem visto. Então, por todas essas questões, e que estão no mundo em que a gente vive, e a gente não conhece muitas vezes nossos pensamentos, a gente não tem essa consciência, também a gente não conhece o pensamento dos colegas. Por todas essas questões, a gente às vezes vai tendo atitudes que ainda são um pouco incômodas, a gente ainda fala frases que podem incomodar, e as mulheres, às vezes, não acreditam em si mesmas por conta disso, porque elas crescem ali naquela cultura de que não é atividade delas cuidar de números, não é atividade delas cuidar de dados complexos, não é atividade dela fazer certo tipo de coisa, e elas não vão acreditando em si mesmas, né, Lana? A gente até conversou sobre isso, tem até no YouTube, né? Sobre essa autocrítica. A questão da autocrítica, ela é muito pesada para as mulheres. E nós temos ouvido também colegas da Advocacia Pública Federal falando sobre isso. Às vezes a gente, como a Herta falou, nós tomamos, né, decisões sem uma conscientização, sem pensarmos sobre o que estamos fazendo, e os papéis de gênero, eles nos conduzem muito a isso. Nós aceitamos que diferenças biológicas, elas podem ser impostas às mulheres para inferiorizá-las. Isso é uma discussão secular. Nós temos pesquisas que demonstram que nós todos, homens e mulheres, acreditamos que o homem é um ser superior, como Darwin falava, como Aristóteles falava, como Freud falou, mas enfim, nós não pensamos, nós não reconstruímos a história, nós não reconstruímos esses dados. E por que não fazemos isso? É importante que se diga. Nós todos vivemos mergulhados nisso que eu chamo de uma psicosfera histórica, emocional, social, cultural, de desigualdade de tratamento, e nós naturalizamos isso. A história, a gente vive fazendo esse trocadilho, a história é de homens escrita por homens. Agora, o que nós temos visto, né, agora eu digo no Brasil, mas isso já acontece em outros países há bastante tempo, as discussões sobre gênero, elas são balizas para orientar mudanças legislativas, para orientar mecanismos de tributação. Então, anos, séculos depois, o que nós percebemos é que ainda é preciso discutir isso num ambiente como a advocacia pública. Tem uma historiadora chamada Gerda Lerner, que é sensacional. Hoje ela vive nos Estados Unidos. Ela tem um livro chamado A Criação do Patriarcado, História da Opressão das Mulheres. E a Gerda, ela traz umas explicações históricas sobre como foi feita o apagamento da história das mulheres. Ela demonstra como as mulheres foram tornadas invisíveis. E aí, por isso, os nossos vieses inconscientes, nós todos funcionamos assim. Quando nós falamos sobre despertar, nós estamos falando de despertar só de homens, estamos falando de despertar de mulheres também. Muitas mulheres também não se dão conta de que funcionam nesses papéis de gênero, elas nem sabem de onde veio. Então, assim, é interessantíssimo que pensemos sobre isso, que homens também queiram participar desse tipo de discussão. Só para você ter uma ideia, foi publicada em 2019 uma matéria no Valor Invest, que trazia o seguinte: a desigualdade entre homens e mulheres, ela vai demorar 59 anos para desaparecer na América Latina. E no Brasil, segundo essa matéria, esse tempo pode ser ainda maior. Essa estimativa, ela é do Fórum Econômico Mundial. Então, vejam, são dados. Nós temos dados que trazem isso. E aqui a gente poderia falar da autocrítica e da autoexposição, mas eu não sei se a Herta quer fazer algum complemento.
Não, é só lembrar que toda essa questão do histórico, do viés inconsciente, de tudo que se faz, leva a gente a, em reuniões, em momentos, em debates, tomar algumas atitudes que a gente não percebe que são inconscientes e que atrapalham o desenvolver da mulher, né? Assim, tem alguns termos que são próprios para isso, a gente até botou no Instagram, né? Tem o gaslight, o appropriation, que é quando uma mulher dá uma ideia, mas aquela ideia não é levada em consideração, ela só é levada em consideração quando um homem dá a ideia. E eu já vi colegas minhas, advogadas públicas, dizendo isso, que eu sou meiga demais, eu dou uma ideia e a pessoa não me leva em consideração. Mas se tiver um homem na reunião e disser a mesma coisa que eu falei, o pessoal vai dizer, que excelente ideia. Então, é algo que está acontecendo, né? O gaslight, que é quando você faz aquelas frases típicas, né? Tá de TPM, ou tá passando mal, o que está acontecendo. E aí, são frases que a gente vai usando assim no dia a dia e não percebe que aquilo ali é uma construção do imaginário de que a mulher não consegue ter consciência, não consegue trabalhar com inteligência emocional, se ela tiver, né, assim, etc e tal. E aí a gente baixa esse tipo de situação que é para diminuir a mulher. E ainda tem outras situações aí, se a Lana quiser falar interessante, também. É muito interessante essa colocação que vocês fizeram, né? De que isso está no inconsciente mesmo, né? É algo que vem de uma construção histórica, social, cultural, que a gente acaba reproduzindo até de forma assim natural, é natural mesmo. E muitas vezes, assim, se você questionar muitas pessoas, assim, se você tem algum tipo de preconceito, alguma coisa nesse sentido, muita gente vai dizer, não tenho, eu acho que é todo mundo igual, mas às vezes inconscientemente aquilo está colocado no ambiente, está colocado, e o ambiente de trabalho, né, essa forma, o meio jurídico, o meio profissional, ele acaba tendo muito dessa questão. A própria situação colocada da maternidade, né, da questão da mulher, da colocação dela, né, no mercado de trabalho. É interessante porque esses dias a gente estava olhando alguns números, eu vi que saiu na OAB alguma coisa disso, do número de mulheres inscritas, né, na OAB, que já está no mesmo patamar, né, ali eu acho que muito próximo entre homens e mulheres inscritos. Na ANAF, por exemplo, a gente também tem uma proximidade muito grande, e eu sei que na advocacia pública, na AGU como um todo, a gente também já tem uma paridade de números entre as mulheres e os homens, e eu trabalhei, assim, tenho experiências profissionais muito boas com várias colegas. Nós tivemos uma AGU mulher recentemente, doutora Grace, a procuradora da Fazenda também, na época até que eu entrei, era uma procuradora-geral, doutora Adriana. E são pessoas altamente capacitadas, pessoas com experiência profissional, que realizaram muito bem o seu mistério, e isso é algo que a gente precisa estar sempre exaltando e colocando. E aí, nesse sentido, o outro ponto que eu queria tratar com vocês, essas dificuldades estruturais, né, que a gente vive, e como isso pode ser, de alguma forma, minorado, tanto pelas mulheres como pelos homens. Eu acho que isso, como vocês colocaram, é algo que tem que ser pensado pelos dois. É um despertar também das mulheres, é algo que os homens também precisam ter em mente. O que pode ser feito, né? Assim, muitas vezes a gente vê que uma das preocupações é a questão, a própria maternidade é uma delas, várias outras que muitas vezes a gente não tem isso em mente, mas que acaba acontecendo. E deixo aí para vocês nos trazerem o que pode ser colocado, quais são os pontos. Marcelino, voltando exatamente nesse ponto em que você colocou, sobre a participação efetiva, produtiva, positiva de mulheres em alguns cargos, não é? Você citou a doutora Grace e a doutora Adriana. Mas é preciso que a gente trabalhe aqui com uma questão que eu venho falando muito, essa igualdade numérica no acesso às carreiras, ela não se traduz em igualdade de tratamento, ela não se traduz em igualdade de oportunidades, ela não se traduz em igualdade de ascensão dentro da carreira. E aqui eu vou trazer um número. E por que nós precisamos todos pensar sobre isso? Porque a gente tem dados até agora apenas dentro da Procuradoria da Fazenda, mas nós todos, a Advocacia Pública Federal como um todo, ela tem que se unir para que esses dados sejam levantados nas 4 carreiras. Vejam, eu atualizei hoje esses dados, hoje.
Dentro da Procuradoria da Fazenda Nacional, para a assunção de DAS 2, 3 e 4, existe um processo simplificado, um processo seletivo simplificado, que a gente chama de PSS. PSS, exatamente. Então, hoje eu apurei o seguinte: entre coordenadores gerais, hoje a Procuradoria da Fazenda tem 25 cargos. 4 deles ocupados por mulheres. Eu vou repetir. Isso é um índice de 16%. E objetivo, né? Um índice objetivo. É objetivo. Aquela velha, o argumento jurídico que contra números não há argumentos, não é? Então, vejam, são 25 cargos, 4 ocupados por mulheres. Aí eu pergunto, novamente, existe uma paridade? As decisões das instituições, elas são tomadas, elas são lideradas, elas são conduzidas por mulheres também? A resposta é numérica. E eu tenho certeza... Só um minutinho, Herta. Só para eu concluir. Eu tenho certeza que muitas colegas, elas não se candidatam a esses PSS, porque muitas já disseram para mim, porque as instituições não oferecem a estrutura. E a gente não está falando de estrutura financeira aqui, não, porque sabemos todos que assumir cargo de chefia na Advocacia Pública Federal é muito mais uma questão de dedicação, de doação, de vontade de participar, do que uma questão remuneratória. Então, o que eu tenho dito é: por que essas mulheres não vão? Porque os horários, às vezes, não permitem. A Herta vai falar sobre isso um pouquinho mais na frente. As estruturas institucionais não permitem. Nós temos esse apoio institucional, nós temos esse apoio dos colegas. Como você disse, quando a gente se pergunta se existe essa desigualdade de tratamento, e a nossa resposta é não, inicialmente não, naturalmente não, nós temos que combater essa naturalidade. Nós temos que combater esse nosso olhar de naturalidade em relação à ausência de mulheres. Eu tenho falado isso, inclusive, em lives fora da PGFN. Nós não podemos mais, homens e mulheres, nós não podemos mais olhar com naturalidade esses números, olhar com naturalidade um cartaz onde aparece uma mulher só, onde não aparece mulher nenhuma. E isso aqui se aplica para as mulheres e também para as pessoas que são pretas e pardas. Nós temos que pensar sobre isso, nós temos que discutir isso. Desculpe, Herta, eu te cortei. Não, era só para complementar que ainda tem isso, que os cargos de mais baixos, eles ainda têm uma paridade maior entre homens e mulheres, porque eles são, muitas vezes, cargos de assessoramento, às vezes, porque a mulher está na posição de assessorar alguém, ela não está na situação de coordenar uma equipe. Então, isso ainda é mais grave, assim, quando a gente coloca esse decalque, né? Que os cargos mais altos têm muito mais homens e que os cargos mais baixos tem muito mais tem mulheres, assim, né? É um pouquinho mais equivalente, mas porque são cargos mais baixos, porque elas estão ali em posição de assessoramento. E a gente sente isso, né? Então, a gente tem essas dificuldades estruturais, no sentido de que a carreira como um todo, o mundo jurídico como um todo, é pensado para o homem branco, despreocupado com o cuidado do lar e dos filhos. É uma pessoa que pode ficar até altas horas trabalhando, que pode ser demandada num domingo, num sábado, num feriado, o WhatsApp a qualquer momento, pode fazer urgência. Não, uma pessoa que não precisaria sair no horário em que a creche da criança está fechando, mas isso atrapalha homens e mulheres de uma maneira geral, né? Não, nem só mulheres, porque se eu sou um homem que quero cuidar mais do meu filho, que acabou de nascer, ou que eu quero estar mais perto dele, eu também sinto dificuldade de assumir um cargo alto de gestão, porque eu preciso estar ali altamente ali, né, pronto e solícito para responder demandas por e-mail, por WhatsApp. A gente tem várias vias, né, de recebimento de demandas. Ir para uma reunião de última hora, eu tenho que estar ali disponível para ficar até altas horas. E não é fechado, ou seja, as creches não tem um horário maior, assim, a gente não tem uma estrutura de uma maneira geral. É o que muita gente comenta. Enquanto a gente não trouxer a maternidade e a paternidade para uma discussão na praça pública, a gente não consegue essa igualdade, porque a gente tem uma construção de uma mulher que é a mãe, que é super-heroína, que é capaz de lidar com tudo, e que é aquela pessoa que vai cuidar do filho, vai fazer a gestão da casa, que ainda que você tenha 1000 empregados domésticos, você ainda tem que fazer aquela gestão da farda, do lanche, da escola, do material que tem que levar para a criança, da tarefa de casa, de tudo, né? Assim, está tudo pronto para a criança, etc. E tem que voltar. Então, quantas vezes eu já vi colegas minhas sofrendo frases assim...
sendo interrompidas porque tinham que sair da reunião para ir buscar a criança na creche. Então, não é feito para quem cuida do lar. E os homens também ficam prejudicados nesse ponto. O homem que quer cuidar da família, o homem que quer estar mais perto. Então, a gente tem aí casos de gente que se distancia. Eu acho que um cargo de alto desempenho, quando ele não é bem trabalhado, quando ele exige demais da pessoa e se espera muito da pessoa, acaba sugando e distanciando a pessoa dela mesma, porque ela não tem tempo para se atualizar, ela não tem tempo para ler uma revista, um livro, um artigo jurídico, preparar alguma coisa, estudar, e também ficar sem tempo de estar perto da família, de si mesmo. Acho que a construção é muito em cima disso, de alguém que está altamente disponível, que pode ficar até outras horas, mas será que não está na hora da gente repensar? A gente tem algumas instituições na Europa, etc. e tal, que repensam seus horários, o horário é mais reduzido, e às vezes até o trabalho é mais produtivo, porque a pessoa sabe que naquele espaço de tempo que ela está aqui, ela vai ter que produzir altamente ali, né, e desempenhar tudo. E aí, quando dá o horário das creches e das escolas fecharem, tudo fecha, né? Parlamento e tal. A gente tem exemplos, né, na Europa e em outros lugares. Então, será que não está na hora da gente rever um pouquinho isso, de tornar uma estrutura mais acessível para todos, homens e mulheres, para que eles não tenham que se afastar de suas famílias, para que eles não tenham que abrir mão, né? E eu falo assim, às vezes eu preciso cuidar de uma mãe que está doente, de um avô que está idoso, eu tenho um filho com síndrome de Down, um filho meu é autista, e como é que eu vou fazer para levar ele na escola, para levar ele no médico, no fonoaudiólogo, e ainda assumir um cargo de chefia? Você afasta a diversidade desses momentos decisórios, né? Porque você tira que aquelas pessoas que conhecem mais esses problemas de perto possam participar ali das decisões de gestão, né? É ruim também, de uma maneira geral. Perfeito. Eu acho que assim... Oi, eu só pode queria falar. colocar duas informações, que são dados também, que é importante a gente trazer os dados, não é? Claro. Existe uma pesquisa seríssima do IBGE e do PNAD que demonstram hoje, ela traz igualdade de gênero, políticas sociais, acompanhamento e análise. O IBGE já divulgou, e os veículos de mídia todos reproduziram, que as mulheres ocupadas, ou seja, aquelas que trabalham, elas se dedicam 10 horas semanais a mais do que os homens em tarefas não remuneradas. Tarefas não remuneradas, entenda-se aqui, os trabalhos domésticos e os trabalhos de cuidado. Então, veja, essa mesma mulher que nós estamos falando, que às vezes não consegue se expor numa mesa, não consegue ser palestrante ou assumir um cargo de gestão, é essa mesma mulher que trabalha 10 horas a mais em trabalho não remunerado. Um outro dado, e eu já vou lhe passar a palavra, que eu acho interessantíssimo, o LinkedIn, ele publicou também recentemente, e isso é bom que nós pensemos, isso serve para o setor privado e para o setor público também. As mulheres, ao se candidatarem a um cargo, elas leem aqueles requisitos, e elas só se candidatam. Essa é a pesquisa, foram ouvidas milhares de pessoas. Elas só se candidatam se elas conseguem afirmar para si mesmas que elas preenchem 100% dos requisitos. O LinkedIn, essa reportagem traz que os homens, na cabeça, no mundo interno deles, eles só precisam preencher 60%. O que nós temos com isso? Mulheres capacitadíssimas que deixam de participar, que deixam de oferecer o seu potencial de trabalho. Nossas instituições públicas e privadas perdem com isso, porque seriam profissionais preparadas, isso, perdem talento, seriam profissionais preparadas, seriam profissionais com todos os requisitos, mas elas não vão. Então, se ela deixa de preencher um requisito, pronto, aqui não é para mim. E nós precisamos pensar sobre isso. É a mesma coisa dentro do setor privado. Se o requisito, eu não cumpro um requisito, pronto, eu não vou mais. O homem pensa de uma forma diferente. Então, era só para trazer esse dado também, o 160. Olana, você me fez lembrar aqui se eu só complementar, que é também nas estruturas, né? Na Câmara dos Deputados, a gente tem 503 deputados, só 77 são mulheres. A gente tem só 12 senadoras. Então, assim, o percentual é mais ou menos de 12%, 15%. A gente só teve até agora pouquíssimas governadoras mulheres, basicamente, acho que só 7 governadoras mulheres. Por causa disso, a estrutura não é feita para... Eu não tenho uma sala de amamentação no Congresso Nacional, o banheiro feminino só chegou agora lá, já tem 1 ano, 2 anos que chegou o banheiro feminino no Congresso Nacional, no lugar. Então, a estrutura não é feita para receber as mulheres de uma maneira geral, né? Não tem creche, a gente não tem uma creche vinculada que a gente possa deixar as crianças. Acho que está tudo aí no ambiente público e privado. Não, perfeito. As colocações de vocês são muito boas, assim, nos fazem refletir e a gente vai
escutando e vai lembrando de situações, né? Eu acho que isso é bem interessante também. Um dos pontos que você colocou sobre a questão dos horários é algo real, assim, porque a gente tem situações e talvez a gente esteja no momento certo para rever esse formato, porque a gente está saindo dessa visão de que o trabalho só serve se for presencial, que só está produzindo em alta, né, produtividade se tiver 11 horas da noite, meia-noite, de madrugada. A gente está saindo disso para um trabalho muitas vezes agora, de resultado, né? Independe da hora que você vai fazer, o local que você está, você vai ter que cumprir com a sua obrigação e com a sua meta, e talvez a gente possa ter uma rediscussão sobre isso realmente. Assim, e quando você coloca que isso também interfere com os homens, isso é verdade. Para quem é pai, quem tem a experiência da paternidade, sabe que muitas vezes quando você assume um cargo mais complexo, que te exija mais responsabilidade e tudo, você acaba tendo um distanciamento dos filhos, muitas vezes você sai num dia da semana e sai cedo e só vai chegar no outro dia, não vê e tudo. Então, assim, tudo isso é real, né? E um fato específico que eu sempre coloco, eu tenho 2 meninas, né? Eu tenho 2 filhas, então eu acabo tendo isso assim muito próximo, e muitas vezes eu saio sozinho com elas, é algo, né? Assim, desde pequeno, vou passear, vou a um shopping, e muitas vezes não está preparado para eu ir, por exemplo, a um banheiro com a minha filha. Você tem um banheiro masculino, feminino, e eu tenho uma filha de 5 anos, como é que eu faço, né? O pai com a filha, como é que eu levo ela ao banheiro e tudo. Então, assim, são discussões que a gente tem que ter de forma mais ampla, mas acho que o posicionamento de vocês e essa iniciativa é muito interessante, muito importante, baseado em dados, né? Isso é também muito... Está muito claro que isso, vocês não estão falando sobre sentimentos somente, sobre impressões, são dados reais de pessoas que passaram por todo esse processo, né? A questão do concurso público é algo que as mulheres têm tido uma participação muito grande, a gente vê isso, tanto nas aprovações, quanto também como professores de cursinho, a gente tem visto cada vez mais as mulheres nesse âmbito, e isso também na carreira pública, e talvez a gente precise discutir exatamente isso, que o acesso não está sendo condizente com a ascensão, com a ocupação de cargos e todos esses demais pontos. Mas, pessoal, vou deixar a livre para vocês agora, eu sei que vocês têm um material também, quiserem apresentar alguma coisa, fiquem à vontade aí, que a palavra está com vocês, tá? Marcelino, eu só queria fazer uma complementação que eu acho interessante, que a gente não pode cansar de frisar. O privilégio, ele é invisível para quem possui. Essa é uma frase do Michael Kimmel, que é um sociólogo e ele é especialista em gênero. E nós temos privilégio. Nós, brancos, temos privilégios. Nós precisamos pensar na inserção também dos pretos e pardos. Nós precisamos nos preocupar com isso. Porque se tudo que nós estamos trazendo em relação às mulheres é uma realidade infeliz, é uma realidade que precisa ser alterada, em relação às mulheres pretas e pardas, essa realidade é ainda mais severa. É claro que nós sabemos que o número de mulheres é maior do que o número de homens, nós sabemos que inúmeras famílias são chefiadas por mães, né, sozinhas, nós sabemos que as mulheres são mal remuneradas e as mulheres pretas e pardas, o salário delas ainda é menor, e o acesso delas a todas essas outras questões que falamos, concurso público, escola, no mercado privado, eu friso, a questão é mais severa ainda. Nós também precisamos nos preocupar. Nós não podemos desvincular esses 2 marcadores, gênero e raça. Então, que é só porque a gente precisa frisar muito isso. Nós não teremos igualdade de gênero enquanto apenas parte das mulheres alcançar essa equidade. Nós precisamos que o grupo de mulheres, que é composto por maioria de pretas e pardas, seja representado, se veja representado, tenha aquela autoidentificação. Então, e a gente tem conversado muito sobre isso, é um assunto, não é, que é bastante frisado por outras mulheres, tem a questão do lugar de fala, enfim, eu só estou dizendo que precisamos todos também pensar sobre isso. Eu acho que o importante mesmo é debater, assim, discutir sobre o assunto. E quando a gente debate, a gente se reúne, a gente consegue
vê que tem várias iniciativas muito boas em outras instituições. A gente tem iniciativas no sentido de demonstrar que não há mais esse pensamento, esse imaginário de que a mulher, o lugar da mulher é isso, o lugar do homem é aquilo. E a gente tem pesquisas muito boas. A intenção é a gente detectar isso, né? O pessoal me contou que lá no Banco Central também eles já fizeram um apanhado de frases que eram soltadas lá, frases machistas, e algumas delas eram: ela é muito boa de trabalho, parece até homem, a maternidade atrasa a carreira, ela foi promovida porque é queridinha do chefe. Você vai dar conta de conciliar seus filhos, sua casa e sua vida profissional? Você vai aceitar mesmo esse desafio? Então, esse tipo de frase a gente tem que tirar assim do nosso dia a dia, ou ela chega na reunião só para enfeitar. O ideal é a gente conversar sobre isso, repensar nossos atos, fazer campanhas institucionais. Então, a gente tem iniciativas boas, né? A gente pretende fazer isso, como a gente está fazendo no Instagram também, a gente quer expandir, para fazer campanhas para dizer, você repensa essa frase que você fala, né? O Banco Central fez isso, fez uma campanha muito boa, não sei se o pessoal consegue mostrar para vocês a charge, mas no sentido de que se você não fala essa frase para um homem, por que você fala para uma mulher, né? Tá entendendo? Por que a frase é direcionada para a mulher se você não fala para um homem? Por que essa frase? Você vai aceitar esse cargo, essa função, essa missão? Como é que você vai conciliar a vida e a casa e os filhos? Se essa frase você não fala para um homem, por que você está dirigindo ela para uma mulher? Então, assim, repensar, né? Todo mundo tem que ser tratado de uma maneira igual. A igualdade está na Constituição já, e o ideal é a gente ver isso, observar que essa igualdade, uma desigualdade histórica, tem que ser trabalhada para que a gente alcance. E a gente está aí para tanto fortalecer as mulheres, né, dar mais saúde mental também, porque quando você se sente parte daquele lugar, você se visualiza ali naquela gestão, naquele órgão, você se sente bem trabalhando, você se sente pertencendo àquilo ali, porque você tem gente na gestão que cuida daquilo, que está ali pensando parecido com você, que se preocupa com seus mesmos, né, suas mesmas preocupações. Isso a gente vê em vários estudiosos falando, tem o Michael Ignatieff, que é do Canadá, e tem vários outros a dizer isso. A Gulligan também fala isso, a dizer que as mulheres elas precisam estar presentes nesses espaços, porque ninguém consegue sentir o que ela sente de verdade, a não ser uma outra mulher, a não ser aquela pessoa que já vivenciou aquilo, que já passou por aquilo. Você não consegue deixar um homem ali naquele cargo, ele não vai ter necessariamente noção do que aconteceu, e ele não vai ter o papel de instigar, estimular e inspirar novas mulheres, né? Acho que a gente precisa inspirar novos talentos femininos, as próximas gerações, a minha filha, né, as filhas aí da gente. Coincidentemente, né, somos pais aí de meninas, né? Então a gente tem aí até que pensar no futuro, então, né? Assim, que futuro eu quero para minha filha? O que eu vou buscar para ela, né? Então, vamos fazer essas campanhas, a gente pode ter, né, há vários caminhos, campanhas institucionais, a gente repensar frases, repensar atitudes nossas, acho que tudo é muito importante, tem alguns prêmios, a iniciativa privada já está assim, a iniciativa privada já está com a questão de fazer a contratação às cegas, né, assim, manda o currículo e eu não sei necessariamente qual é o sexo daquela pessoa, só vou analisar o currículo, porque se percebia que havia uma tendência, né, de prejudicar as mulheres, até aconteceu na pandemia agora, né, que foram mais mulheres contratadas, né, pelas universidades, porque a fase das entrevistas foi cortada, né, então, assim, as mulheres acabaram sendo mais contratadas, coincidência ou não, assim, né, a gente tem essa questão, abrir portas para as mulheres mesmo, de uma maneira geral, para as próximas gerações, a gente não fala nem para a gente, fala pelo futuro mesmo, assim, né. Sem dúvida, sem dúvida. Acho que é um papel que a gente tem de pensar o futuro, o mundo que a gente quebra daqui a 50 anos e as próximas gerações, né? Acho que tudo isso é muito importante, essa discussão é necessária, acho que a iniciativa de vocês é muito louvável, conte com a gente para o que for possível, o que for necessário, dar divulgação. Inclusive, assim, vou pedir para vocês que nos falem, porque quando a gente divulgou, muita gente perguntou, isso é específico só para quem é da Procuradoria, ou é aberto para a AGU, pode ser de outras carreiras, pode ser da iniciativa privada. Então, assim, seria importante vocês colocarem toda essa questão e como também ter acesso ao canal do Instagram, quais são as formas de contato com essa iniciativa, né? A gente tem o e-mail, né, tributosaelas@pgfn.gov.br, tem o Instagram,
dá para fazer contato a gente por aí, e a intenção é a gente divulgar e conversar cada vez mais sobre o assunto. A gente começou na Procuradoria, mas a gente pensa aí em tomar iniciativas que envolvam mais outras pessoas, como a gente fez agora o grupo, né, de estudos de tributação e gênero, que envolveu advogadas privadas. Então, assim, e a gente está se ajudando mutuamente. Então, a intenção é essa mesmo, é a gente trabalhar em conjunto, né? Mulheres unidas se fortalecem mais em sororidade. Então, é essa a intenção, né? Que a gente cresça mais cada vez mais. Marcelino, é interessante que a gente coloque aqui também que a ANAF é a primeira, não é, das associações que nos dá o espaço para falar. Isso é muito importante. O projeto, como eu acho que eu mencionei, o projeto ele nasceu, não é, logo depois do evento de novembro. A gente batizou, né, o nascimento desse projeto no dia 11 de dezembro. Coincidentemente é o aniversário da minha filha também. Então, o que acontece? A gente tá começando, a gente está caminhando, e a gente já angaria esses apoios que estão dentro e fora da Advocacia Pública Federal. Então, aqui eu queria ressaltar a importância da gente poder ter esse espaço na ANAF para falar. E sim, nós sabemos, como a Herta colocou, eu também, nós ouvimos de colegas, né, da Advocacia da União, da Procuradoria Federal, da Procuradoria do Banco Central, que existe a necessidade de que esses assuntos sejam levados, discutidos, suscitados dentro dessas instituições também. Então, o Tributos a Elas fica à disposição para colaborar nesse início, nessa eclosão, não é, de outros movimentos dentro de outras instituições. Eu acho que estamos aí, eu agradeço demais, Marcelino, pelo espaço, esse apoio que vocês deram para a gente nos meios de comunicação e agora nos convidando para essa live, tendo sido a primeira, né, associação a fazer isso, acho que é relevante. A gente agradece demais a oportunidade e é tão bom saber que a gente está envolvendo outras pessoas, inspirando outras pessoas, né? Quando a gente começou também, a gente não sabia que tantas pessoas se sentiram acolhidas e bem recebidas assim pela nossa proposta. Isso é muito bom. Mas a gente está aí, estamos abertos ao diálogo, vamos conversar mais. Qualquer ajuda é aceita, colaborações, contribuições, estamos aí, vamos caminhando. Vamos ver o que o futuro nos reserva, né? Com certeza. Então, eu acho que já só de vocês já terem iniciado essa iniciativa, de terem essa iniciativa e está inspirando mesmo as pessoas, muita gente se vendo, né, se tendo esse tema e vendo esse tema sendo debatido por colegas, por mulheres capacitadas, mulheres que se preocupam com essa situação, isso é muito importante. E assim, eu vou deixar, inclusive, pedir para quem tem interesse, pode entrar em contato até com nosso pessoal da imprensa da ANAF, que elas repassam perguntas ou algum questionamento, alguma forma de contato que tenham interesse. Tem um e-mail da nossa imprensa, que é imprensa@nafnacional.org.br. A live vai ficar gravada no YouTube também, no canal da ANAF, então a gente vai ter essa oportunidade. E agradecer vocês pela disponibilidade de estar fazendo esse debate, eu acho que é algo muito importante. Torço para que essa iniciativa cresça bastante, tenham assim, na ANAF essa parceria, e espero que a gente possa ter outras oportunidades, porque é um tema muito amplo. A gente fala hoje sobre talvez um milésimo do que a gente poderia ter tratado aqui. Então, fica aí também já o convite para outras oportunidades a gente poder tratar desse tema, tá bom? Tá bem, eu não sei se você percebeu, a gente se empolga falando, né? E aí a gente vai falando e tem mais coisa para falar, e aí se for lembrando, a gente tem mais assunto que a gente foi estudando e trabalhando sobre dados, sobre livros, e a gente foi se empolgando aqui. Se der corda aí, a gente fala, porque... Marcelino, eu vou te contar que a gente só falou 70% do que a gente tinha planejado, viu? Imagina, tem que ter umas 3 lives, né? Mas eu queria também registrar aqui o meu agradecimento, eu queria cumprimentar todos que estão nos ouvindo, nas pessoas das nossas companheiras do Tributos a Elas. Hoje nós somos 13 colegas numa comissão temporária. Essas pessoas são que nos fortalecem. Essas pessoas, elas nos amparam e nós amparamos umas às outras, é um trabalho fenomenal. São colegas de diversas gerações,
são colegas de diversos concursos. É muito bacana ver a empolgação dessas mulheres, como eu disse, mulheres diferentes, mulheres com perspectivas diferentes, mas que estão juntas nesse trabalho dentro da Procuradoria. Então, eu agradeço muito à ANAF, esse espaço é realmente relevantíssimo. Neste momento, então, não é, que estamos enfrentando a pandemia, que a questão da opressão das mulheres, da desigualdade de tratamento ficou ainda mais clara, são dados também, não sou eu quem estou dizendo, não é? A violência feminina, enfim. O que eu ia dizer é, muito obrigada por esse espaço, foi relevantíssimo para o movimento Tributos a Elas. Cumprimento as minhas colegas, não é, de grupo, que são inspiradoras, todas elas. Eu não vou falar os nomes porque eu vou aqui pecar e deixar faltar algum, mas eu queria que elas se sentissem acolhidas, abraçadas e soubessem que elas são a força desse movimento dentro da Procuradoria. Obrigada a todos que nos ouviram, obrigada, ANAF, mais uma vez, e Marcelino, muito obrigada pela sua acolhida, foi ótimo. Como você disse, a gente fala muito, e obrigada pela sua paciência, pela sua cordialidade, pela sua atenção. Por ter um homem aí escutando a gente, né, Lana? A gente precisa de homens aí nesse debate. Tem mais, viu? Então, assim, tem mais a gente homens. precisa que os homens queiram, né, também participar do debate. Homens, participem, né? A gente precisa que vocês dialoguem com a gente, participem. A gente tem vários homens que apoiam a gente, vários colegas, que até são mais entusiasmados do que as mulheres. Eu acho tão engraçado isso, né? Às vezes eles se empolgam mais do que a gente. E também mandar um beijo aí para as minhas colegas do Tributos a Elas, minhas queridas. E eu acho que é importante isso, a gente se unir, a gente se apoiar. E as dificuldades que a gente está enfrentando na pandemia estão mostrando isso, o quanto é importante que colegas se apoiam, se unam, né? Façam parcerias, é muito relevante isso. Acho que a gente tem que ter esse senso de união mesmo, assim, de pertencimento com o nosso espaço de trabalho e também com os nossos colegas, saber que a gente pode contar com eles, né? Um abraço aí a elas, na homenagem delas. Parabéns mesmo para vocês, viu? Para todas que estão aí nessa luta, para as 13 guerreiras aí que estão, né, na comissão e todas as que estão também de alguma forma atuando, para os colegas homens também que precisam apoiar e se interessar sobre o assunto também, porque é algo que envolve a todos. E fica aqui o meu agradecimento e o convite para outras oportunidades a gente ter aí de tratar esse tema tão interessante. Então, pessoal, vamos finalizando a nossa live. A gente, como eu coloquei, a Conexão ANAF, a ideia é que a gente tenha encontros regulares. Próxima semana a gente já deve ter um encontro que vai tratar de um tema que é a reforma administrativa, que é algo que está muito presente aí já para todo o serviço público. Então, já fica o convite para os colegas na próxima semana estarem assistindo e prestigiando o Conexão ANAF. Tá bom assim? Obrigado. Obrigada, boa noite. Obrigado, Orlando. Até mais. Até mais. Tchau.